Existem personagens tão fortes no mundo dos animes e dos mangás que eles chegam a ter um certo nível que é difícil escrever algo para derrotá-los. Por exemplo, o Madara, que ele foi apresentado pela primeira vez quando o Sasuke ele estava dentro do mundo, né, do Naruto, com a Kurama lá. E é citado o nome dele, Kyuubi cita o nome dele, a Kurama, falando que o Sasuke ele é a imagem perfeita de Madara Uchiha. E depois é citado outra vez o nome do Madara, quando o Itachi ele pergunta quem ajudou ele, né, para destruir, né, o clã Uchiha inteiro. Aí depois, né, a gente fica com aquela vibe, aquele pensamento, quem é esse Uchiha Madara? Ele é tão forte assim? Esse vai ser o vilão final, né? Porque tem aquele pensamento, né, se ele ainda estava vivo ou não. Aí tem depois, quando o Obito vem com uma máscara, primeiramente apresentado como Tobi, mas depois ele engana todo mundo, dizendo que era o Madara Uchiha. A gente fala, nossa, esse cara é tão forte assim, a ponto de ficar vivo por séculos, desde o primeiro Hokage até agora, e depois vai desenrolando, né, e a gente vê aquele mistério que ele não é realmente o Madara Uchiha, ele é alguém misterioso, porque aparece pela primeira vez depois de uma ressurreição do Edo Tensei, né, onde o objetivo era para ser um outro tipo de reencarnação, né, mas aparece de novo o Madara realmente, o verdadeiro Madara, quando ele luta pela primeira vez contra a Aliança Shinobi, tá todo mundo babacado olhando para cima, nossa, esse realmente é o Madara Uchiha, o Onoki reconhece ele. E enfim, aí depois aquela batalha intensa, né, do Madara contra a Aliança Shinobi, um puro taijutsu, humilhando os figurantes, e depois mandando os dois meteoros, né, matando centenas de pessoas naquele campo de batalha. E depois disso ele só vai evoluindo, usando o Obito, ele absorvendo as 10 caudas, e depois é o Madara que absorve, e depois o Madara ele consegue fazer o Tsukuyomi, né, e ele chega a um nível tão grande, cara, que muita gente fala que a forma que ele morreu foi muito tosca. Outro exemplo aqui, né, é o Gojo. Ele teve uma batalha, uma das melhores batalhas dos mangás que você vai ver. Você vai ver no vídeo passado, eu falei sobre lutas dinâmicas, dinamismo que você vê no mangá, na luta do mangá de Jujutsu Kaisen, o Gojo versus o Kuna, que provavelmente vai ter nesse ano, né, animado já. Eu quero que tenha mesmo, né, e tem aquela luta tão inteligente, cheio de estratégias, cheio de explicações sobre os domínios, sobre os poderes, onde é muito utilizado bem os cenários, as estratégias, as poses de luta, sabe? É tudo bem escrito e é tudo bem trabalhado, até que chega do nada no final. O Gojo, ele tá com toda a probabilidade de vitória pro lado dele. Do nada, no outro episódio, ele tá simplesmente no além, partido ao meio, cara. Isso existe? Aí outra coisa aqui, vamos utilizar outro exemplo, o último exemplo que eu vou mostrar pra vocês de um outro anime, né? Que ele é muito conhecido, o Bleach, o Aizen, mano. Ele simplesmente é o cara mais poderoso de todos. Ele se torna um cara que realmente é inderrotável, meu irmão. Ele consegue evoluir de poder para poder, igual o Madara, né? Se a gente utilizar uma semelhança, é bem igual o Madara, né? Igual, não disse igual. Mas nós somos iguais. Bem igual o Madara nessa semelhança, né? Que ele vai evoluindo de transformação para transformação, de poderes para poderes, né? Enfim, né? E depois de toda aquela luta, evolução do protagonista, o Ichigo, que ele treina no lugar lá que ele está, faz um tempinho que eu não assisto, né? Eu não assisto Bleach, né? Porque eu assisti mais o antigo, o novo eu pretendo assistir para gravar mais vídeos aqui para vocês, mas enfim, eu lembro que no final, mano, tudo acontece, né, mostrando que o Ichigo vai derrotá-lo, né, que ele está muito mais forte, mas simplesmente fala que ele não é possível derrotá-lo e ele é selado. Meu irmão, poderiam escrever isso direito. E tudo isso eu vou falar nesse vídeo. Como que a gente vai fazer com que um personagem tão forte quanto o Madara, quanto o Gojo, quanto o Aizen, quanto outros personagens que podem vir aí na sua cabeça, né? Vamos usar um exemplo também de Jujutsu Kaisen, Sukuna, né? A forma que ele foi derrotada. Eu acredito que foi até uma forma muito bem interessante, né? Mas poderia ser melhor, né? Eu vou ensinar vocês nesse vídeo como que vocês podem escrever uma história tão boa, cara, um roteiro tão bom que faz com que esse tipo de personagem
seja derrotado da melhor maneira possível. Tudo isso nesse vídeo. Essa apresentação foi meio demorada, mas vocês vão gostar. E veja para quem pode ver, escute para quem pode escutar. Estamos aqui para mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Hugo Aniceto, né, meu irmão? Se inscreva no canal, estou quase com 300 inscritos. Vamos alcançar 300 inscritos porque, cara, esse vídeo tá massa. Uma forma certa e certeira, certa mesmo, de matar um protagonista tão forte quanto o Madara, quanto até mesmo a Kaguya, que veio depois do Madara, quanto até mesmo o Aizen e o Gojo, né, que tirando ele aqui é só vilão, mas o Gojo aí, né, o mocinho da história, né, mas ele é muito forte a ponto de ser difícil de derrotá-lo, tem que ter graça para derrotá-lo. Uma coisa que faz com que faça sentido é que não saia da essência do anime, que é uma coisa que faz com que eu passe um pouquinho de pano pra morte. Por quê? Porque Jujutsu Kaisen, meu irmão, é uma história diferente de todas as outras. Fugiu do padrão de Jujutsu Kaisen, meu irmão. Nobara morreu do nada, meu irmão. Do nada. Num episódio aleatório, onde eles vão enfrentar um dos bichos lá de Shibuya, do nada o cara simplesmente mete a mão na cara da Nobara e ela morre. Depois ela volta, né? Mas, meu irmão, de tanto episódio sem ela que tira a sensação de morte da personagem. Mas se a gente vê em outros padrões de mortes, como Nanami na história, entre outros, né, a gente vai ver isso. Pessoal, me desculpe se tiver um barulho ou uma falha aqui no áudio aqui, porque eu tenho que abrir a porta aqui do meu quarto, abrir a janela, porque tá muito calor. Se eu fechar tudo aqui pro áudio ficar bom, ficar suave pro assunto, hoje eu passo o pano. Mas a forma que o Madara e o Aizen morreu, meu irmão, eu não passo pano nenhum. Meu irmão, se eles quisessem fazer uma história boa pra Madara morrer, eles poderiam passar uma dica, pelo menos, da morte que ele teria. Ou pelo menos mostrasse um pouco mais do passado do Madara. Eu sei que mostrou, né? Mas mostrasse um pouquinho mais, né? Das fraquezas dele, de algo que o derrotaria, ou alguém. Uma morte interessante que eu acredito que seria legal, não sei se causaria divisões, escreve aí nos comentários se vocês discordam disso, seria se o Obito matasse o Madara de alguma maneira, mano. Vamos pegar o seguinte, né? Sabe aquela vez que a Sakura, né, ela foi covarde? Inclusive, né, um dos motivos que faz muitas pessoas odiarem a Sakura, dela só ficar com a kunai parada, não fazer nada, né? Só ser útil raramente, algumas vezes, simplesmente só para dar soco na Kaguya. Eu acho que só foi isso que ela foi útil. Tô brincando, né, gente? Aí eu tô exagerando. Essa cena, né, que ela ia cortar o olho do Obito para o Madara não pegar o olho do Obito, para depois, né, ele, enfim, né, fazer o plano mirabolante do Madara. Se naquele momento o Obito tivesse uma carta na manga, porque ele conviveu bastante com o Madara, porque ele viveu bastante, e ele meio que fizesse alguma coisa. Mas quem que matou o Madara foi o Zetsu Negro. Tudo bem, se fosse o Zetsu Negro que matasse o Madara, talvez o Obito conversasse com o Zetsu Negro, combinando alguma coisa para que o Madara morresse. Aí, enfim, em vez do Zetsu trair o Madara, apenas trair o Obito de alguma forma, ou, sei lá, fizesse um pacto, sei lá, de alguma forma trevosa para matar o Madara, só desse jeito, né? Enfim, tinha tanta coisa, só que o Masashi Kishimoto, cara, ele não teve toda essa coragem, não. Outra coisa, o Aizen, mano. A gente vê na história de Bleach tanta coisa absurda. A forma que ele morreu, cara, poderia ser absurda, mas morreu de uma forma diferente, de maneira absurda. O quê? Vocês não estão entendendo, né? Vamos seguir o meu raciocínio aqui. Do nada, assim, num local onde as pessoas vivem séculos, cara, tem 100 e poucos anos, eles treinam e ficam fortes depois de tantos séculos, tantas décadas treinando. Aí aparece um feiticeiro substituto adolescente de 15 anos de idade e dá até um choque em mim, que eu tenho 19 anos, cara, e enquanto eu tenho 19 anos aqui gravando vídeo aqui sentado numa cadeirinha, o cara tava matando espada aí com 16, 15 anos. Pega o roteiro. Do nada, assim, um moleque começa a ficar mais forte que todos esses que tem mais de 100 anos de experiência em batalha, né?
Tudo bem, né? Mas a gente passou pano para tudo isso, né? Eu passo pano também. É um anime, né? Tudo ficção, né? Na realidade, eu acho que não seria assim se na realidade tivesse essas entidades, esses poderes de Bleach, né? E seguindo o roteiro aqui. Na luta do Ichigo contra o Aizen, em vez de fazer o Urahara selá-lo, alguma coisa assim, talvez, se fosse para selá-lo, para ele aparecer depois, o Ichigo, né, conversaria com o Urahara, bolando um plano. Porque na história, se você ver lá, o Ichigo não sabia de nada. Do nada o Urahara apareceu lá e selou o Aizenman. Mas se o Ichigo conversasse com o Urahara, combinasse certinho o que iria acontecer, né? E ele fizesse alguma coisa, mostrando que ele realmente está superior ao Aizen, como ele sempre mostrou na luta em que o Aizen foi selado, ele falasse, né? Batesse uma Madara no Aizen, né? Batesse nele bastante e simplesmente imobilizasse ele. Aí o Aizen, ele simplesmente solta eles começam a conversar, um diálogo na batalha, um diálogo profundo, sabe? Eles trabalhassem um pouco nisso, né? Enquanto ele tá imobilizado. Aí do nada o Aizen solta essa. Você pode estar muito forte, mas graças a esse elemento que eu tenho no meu corpo, eu sou imortal, não posso morrer. Alguma coisa assim que ele falasse, né? Eu sou muito superior, você pode me bater o quanto quiser. Aí o Ichigo dá uma risada assim, mas eu não vim aqui pra matar você, eu vim pra selar você. Ou seja, nós selarmos você. Aí, sei lá, o Urahara aparece. Talvez seja um pouco paia, sabe? Pra mim, o seguinte, teria sido assim. O Ichigo pega uma espada, dá uma lapada na cabeça do Aizen e ele morresse, entendeu? Nada, tudo menos isso, de selar o Aizen sem aquilo do Ichigo perder os poderes dele, porque também isso foi muito paia. O Ichigo perdeu o poder dele, cara, e ficar mais de 50 episódios filler dele com crise existencial, meu irmão. Nossa, cara. Foi muito chato, filler atrás de filler, mano. Aí aparecem os vilões nada a ver. Até aparecer, né, o final de Bleach, né? Poderia acabar o Bleach naquele episódio, meu irmão. O Ichigo derrotasse o Aizen, ou selasse o Aizen. Meu irmão, porque depois disso é só filler. É verdade. É igual o Naruto depois que lutou contra o Sasuke. Agora, pra deixar bem claro, aquele tipo de anime, aquele tipo de mangá que faz com que o vilão ele seja derrotado da melhor forma, da forma certa, é quando sempre tem um personagem que ele se equipara quase à força dele, ou se equipara à força dele, né? Por exemplo, o Sukuna e o Gojo, e também, né, por mais que tenha uma Horaga, essas polêmicas tudo, eles têm a mesma aura, né, praticamente. Um meio que eles sendo tipo aquela espécie de, aquela questão de cultura japonesa, yin e yang, né, um oposto ao outro, né, a qual eles realmente têm uma aura compatível para um derrotar o outro, entendeu? Por exemplo, não ia ser ruim se o Gojo derrotasse o Sukuna, e não ia ser ruim como aconteceu, né? O Sukuna derrotar o Gojo. E também, sim, o Obito, né? Igual eu falei para vocês, ele derrotar o Madara, ou o Madara derrotar o Obito, né? Mas como quem tem que ser derrotado é o Madara, né? Seria legal o Obito se ele juntasse a força dele e derrotasse, né? Mas no final a gente vê que não foi isso. Eu ainda passo pano muito pro final do Naruto, né, na questão da Kaguya, mas tem muita gente que não gosta. Isso já é algo particular, né? Mas eu posso considerar que eu sou uma pessoa com muito mau gosto, né? Provavelmente. Muito provavelmente eu sou assim, né? Mas eu analiso não com o meu gosto, né? Mas com o que o público, a maioria, iria gostar, né? Porque um anime de ninjas, né? Vai aparecer um alienígena lá do nada, né? Dá pra compreender. E também, né? A gente vai ver, igual o Saitama, por exemplo, que ele derrota todos praticamente. Se ele fosse do mal e derrotasse todos com um soco, né? Ele fosse o vilão principal da obra One Punch Man, seria legal se alguém oposto a ele, né? Que tem a mesma personalidade dele, por exemplo, uma versão do mal, né, já que ele ia ser o vilão, né, uma versão do bem que iria o derrotar, enfim, né, é um exemplo que eu quero dar pra vocês. Mas o outro, que eu quero finalizar esse vídeo aqui explicando com calma, e outro tipo de final que seria bom, né, pra derrotar o vilão, ou talvez não, seria deixar no aberto, né, como se ele estivesse selado, para se caso houver uma possibilidade de um futuro anime com ele presente, só que não com a mesma vibe do anime anterior,
ou com a saga anterior, mas com uma vibe bem diferente. Por exemplo, vou pegar um exemplo bem aleatório aqui pra vocês, assim como fiz no outro vídeo explicando outra coisa, usei um exemplo aleatório. Vamos ver The Walking Dead. Quem foi derrotado? O Negan, né? Aí o Rick quis prender ele e tudo mais. Se ele voltasse pra obra continuar, o vilão cena, né? Voltasse com uma vibe diferente, assim como o Negan voltou, né? Meio que arrependido, né? Ele meio que pegou a cabeça da Alpha, né? Um exemplo aleatório aqui pra vocês. Bom, mas se vocês gostaram desse vídeo, né? Dessa explicação, se vocês forem aplicar isso na obra de vocês, escreve aí nos comentários, né? Se vocês gostaram dessa explicação que eu dei. Outro vídeo pegou uns 300 e pouca views, cara. Rapaz do céu, pra mim é muito agora, né? Vamos alcançar 10 milhões de inscritos, bilhões, entendeu? Até os alienígenas vão se inscrever no meu canal. Tchau, tchau.